بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Agora já estamos em condições. Estimadas ouvintes e ouvintes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nós estamos nos nossos versículos sagrados ao Corão, a tentar explicar alguns versículos. E ficamos no versículo que diz: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Sobre este versículo, queria dar algumas explicações. O Alcorão foi revelado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam e levou 23 anos a ser revelado. Então, nestes versículos fala sobre a intenção de criar a humanidade, a intenção de criar o homem. E o diálogo entre o Criador e os anjos, né? Porque o versículo começa com وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Quando o Criador, o teu Senhor, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse aos anjos, o que é que disse? Inni ja'ilun fil ardi khalifa, que eu quero criar khalifa, isto é, alguém para me representar. Ou em palavras simples, quando o Criador decide criar o ser humano, utiliza neste versículo o termo khalifa na terra, né? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. E de imediato os anjos dizem ao Criador, o que é que os anjos dizem? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Oh Allah, tu queres criar alguém, queres colocar uma criatura que irão fazer o quê? Irão expandir a corrupção e derramar sangue. Ou irão criar a desordem e derramar sangue. Isto foi a resposta que os anjos deram quando o Criador disse-lhes que eu intenciono colocar na terra um khalifa. Há várias questões que são colocadas aqui e uma delas é: porque é que os anjos disseram que iriam expandir a corrupção ou yufsiduna ou yasfiku dima, irão derramar o sangue? E continuam a dizer: وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Oh Allah, nós sempre glorificamos, sempre louvamos, وَنُقَدِّسُ لَكَ, e consagramos. O louvor, o glorificar, os anjos sempre fazem, constantemente, muito mais do que o ser humano faz. Há vários versículos do Alcorão que afirmam sobre o louvor dos anjos, o glorificar dos anjos. Aliás, tudo que existe nos céus e na terra glorificam o Senhor. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Portanto, o ser humano não é o único ser que glorifica o Criador. Há outras criaturas da forma que Allah os deu para o fazer. No entanto, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. E a resposta que Allah dá aos anjos: قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Eu sei muito mais do que aquilo que vocês sabem. O conhecimento, o ilm, podemos dizer assim, vem da parte do Criador para todas as criaturas. A umas criaturas deu mais, a outras deu menos. E o conhecimento é um dom, e os seres humanos têm a inteligência,
e com essa inteligência e têm o livre arbítrio, têm a opção de escolher: faço, não faço, penso, posso refletir. Por isso é que muitas das vezes nos recomendam para não reagir de imediato. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Várias outras expressões que são utilizadas porque, ao fim e ao cabo, usufruir da inteligência que nós temos. Não é? O versículo seguinte. Portanto, isto foi o diálogo que o Criador teve com os seus anjos antes de criar a humanidade. O Corão fala sobre o passado, o Corão fala sobre o universo, o Corão fala sobre o presente e o Corão também dá algumas indicações sobre o futuro. E para cada momento o Corão é um livro, é uma orientação viva, prática. Isto é outra coisa que nós, muçulmanos, só lemos o Alcorão. Quando é que nós lemos o Alcorão? Você que está-me a ouvir, você que está-me a ver, quando é que foi pela última vez que leu o Alcorão? Foi no Ramadã. A seguir a Ramadã já passaram 2 meses. Mais que 2 meses. Desde Ramadã até agora, para além das orações, nas orações nós temos que ler o Alcorão. Para além das orações, quantos homens e mulheres pegaram o Alcorão e leram um capítulo ou um juz ou uma parte? Provavelmente pouquíssimas pessoas. A nossa reação para com o Alcorão é diferente, mas por nossa culpa. Nós é que, infelizmente, nos afastamos do Alcorão. Só lemos o Alcorão, a maioria das pessoas, não todos. Há pessoas que leem todos os dias, têm aquele tempo que têm para ler. Depois há pessoas que só leiam alguns capítulos. Mas eu estou a falar do Alcorão em todo, começar desde o início até ao fim. No entanto, depois de falar sobre esse diálogo que eu quero criar, eu quero colocar na terra um Khalifa, um meu representante. Também há quem traduza com esse termo, há quem traduza como uma das criaturas mais importantes e a melhor criatura, que é o ser humano, aqui na terra. E os anjos disseram: "Ya Allah, tu queres criar, queres colocar aqui na terra criaturas que irão expandir a corrupção e derramar a sangue?" E a resposta que Allah deu: "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Eu sei o que vocês não sabem. Eu sei mais do que vocês. E é normal, porque é Criador. Então o conhecimento que Allah deu aos anjos, para Allah responder, para Deus responder: "Inni a'lamu", eu sei mais, ma la ta'lamun, do que aquilo que vocês sabem. No entanto, criou Adam a.s. Depois de criar Adam a.s. e também Hawa, estamos a falar aqui da humanidade, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ensinou a Adam todos os nomes, todos os substantivos, tudo aquilo que foi necessário ensinar, ensinou. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ, depois apresentou-se aos anjos dizendo, Allah, فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, dizendo aos anjos: informai-me os nomes disso, se sois verdadeiros, sadiqin, daquilo que eu ensinei. O que ensinei a Adam, Allah está a perguntar aos anjos: podereis-me dizer o que eu ensinei? É claro que o que Allah ensinou a Adão, estamos a falar da humanidade. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Os anjos humildemente responderam: glorificado sejas tu, ó Allah, nós não temos conhecimento excepto o que tu nos ensinaste. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا, excepto aquilo que tu nos ensinaste. E é claro que o conhecimento que os anjos têm e que tinham, também não estamos a falar de conhecimento limitado. Tinham muito conhecimento, porque Allah vos deu esse conhecimento. Mas quando o Criador lhes pergunta, a resposta perante o Criador é simplesmente esta: La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Grandes sábios, teólogos, que estudaram anos, não digo meses, anos e anos, quase toda a vida. E quando, muitas das vezes, lhes é perguntado, e a resposta que eles dão, não sabendo, La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. O nosso conhecimento é limitado. O nosso saber é limitado. Essa humildade que demonstravam. Às vezes o profeta sallallahu alaihi wasallam, isso é só para ver a atitude. A atitude que às vezes o ser humano tem. Porque Islã fala muito na humildade, no akhlaq, na conduta, moralidade. Como é que deve ser a nossa conduta? Como é que deve ser o nosso caráter? Há quem preocupa ver o outro no aspecto físico e não se preocupa com o caráter. Há quem somente preocupa-se de mostrar ao outro que tem e que pode e que manda, e o caráter é zero. Então, mesmo quando o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntava aos seus companheiros, quando o profeta perguntava, sabem que dia hoje? Sabem em que mês nós estamos? Sabem qual é a data? Mesmo sabendo. Sabiam, por exemplo, que era uma sexta-feira. Sabiam, por exemplo, que era o dia de Arafah. Sabiam, por exemplo, que era o mês de Ramadã. Eles sempre responderam: Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah e o seu mensageiro sabem melhor. Esta foi a resposta. E foram aquelas pessoas que estavam muito mais tempo com o profeta sallallahu alaihi wasallam, foram aquelas pessoas que viveram no tempo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foram aquelas pessoas que tinham o ambiente completamente de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mas se o profeta perguntou, é porque há um hikmat por detrás disso. Então os anjos respondem e dizem: Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nós não sabemos somente aquilo que tu nos ensinaste. Há muitas respostas dadas pelos anjos, servem como lição para a humanidade. Qala ya Adam, e depois Allah diz a Adam: Ya Adam, ambi'uhum bi asma'ihim. O Adam, informa-lhes acerca dos seus nomes, daquilo que eu te ensinei. فقال فلما أنبأهم بأسمائهم. E quando Adam informou daquilo que Allah lhe tinha ensinado, قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. Depois de Adam informar dos seus nomes, Allah disse: Alam aqul lakum inni a'lamu. Eu não vos disse que eu sei mais
e conheço a'lamu ghaiba samawati wal ard, tenho o conhecimento oculto dos céus e na terra, wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Esta é a parte que muitas das vezes as pessoas não sabem. Se sabem, não têm a consciência. Allah está a dizer a cada um de nós, o Criador está a dizer a cada um de nós, a mim e a vocês, o que é que Ele está a dizer? A'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah está a dizer que eu sei, isto é, Allah está a dizer que eu sei o que revelais e o que escondeis. Allah está a dizer, o Criador está a dizer, A'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Eu sei o que tu revelas, o que tu dizes e também sei o que tu escondes. Nós poderemos enganar o ser humano, podemos enganar o nosso próximo, mas enganar o Criador está fora de questão. Quem engana o outro está a enganar a si próprio. Quem tenta enganar o outro está a enganar a si próprio. Só que ele não tem essa noção, ou que eles não têm essa noção. E como crente, porque aqui acima de tudo estamos a falar para todos em geral, mas em particular para aqueles que são crentes, para aqueles que acreditam, para aqueles que, para além de acreditar, dizem a sua crença, para aqueles que têm a consciência e têm a noção que um dia tudo será revelado, tudo estará aberto, tudo será postos perante nós, tudo. Iqra kitabak, cada um, Allah irá dizer, lê o teu livro, lê aquilo que tu fizeste, Iqra kitabak, ou vê aquilo que tu fizeste, antes de começar o julgamento. Portanto, crente é aquele que acredita nisso. Então, o Criador sabe. Wa a'lamu ma tubduna. Ele sabe o que nós falamos, o que nós dissemos. Wa ma kuntum taktumun. É aquilo que está escondido dentro de cada um de nós. Há pessoas que dizem o que está dentro. Dizem. Há pessoas que não. Há pessoas que dizem o que sentem, expressam, dizem, são sinceros naquilo que dizem. Né? Aquilo que sentem, então transmitem esse sentimento cá para fora. E nós transmitimos os nossos sentimentos cá para fora usando expressões. Mas também há pessoas que dizem uma coisa e no seu íntimo é outra coisa. Então, como eu disse que o ser humano pode ser enganado, ou nós podemos enganar o ser humano. E quantas vezes nós não fomos enganados? Cada um sabe. E mesmo assim, não deixamos de acreditar na humanidade. Mesmo assim, nós não colocamos todos no mesmo saco. Uma pessoa foi enganada uma vez, foi enganada duas vezes, foi enganada 3 vezes. É claro que temos mais cuidado, é diferente, somos mais prudentes, né? Mas ao fim e ao cabo, quando alguém precisa de ajuda, quando alguém pede alguma ajuda, sabendo nós que já fomos enganados porque os que nos pediram anteriormente enganaram-nos, não precisavam de nenhuma ajuda, só que aproveitaram-se da situação, da nossa humildade, da nossa bondade, porque há pessoas que aproveitam-se. Muitas das vezes quando você não responde por respeito à pessoa, por considerar a pessoa um pouco mais velha, então por respeito à pessoa você não responde, isto não significa que a pessoa concorda. Você não responde para não desrespeitar, para manter esse respeito, tudo bem, alhamdulillah, mas a outra pessoa nunca pode pensar que poderei humilhar esta pessoa. O facto dele não responder, ou o facto dele ser humilde comigo, não significa que eu o possa humilhar. Mas mesmo assim, estava eu a dizer que quantas as vezes nós fomos enganados?
Mas não deixamos de ajudar as pessoas, não é? Somos mais prudentes, pensamos, será que é verdade o que ele está a dizer ou não, porque eu fui enganado três vezes, 4 vezes, ou 5 vezes, ou 7 vezes. Não, é capaz de merecer, é capaz de ser a verdade o que ele está a contar. Portanto, tudo aquilo que nós revelamos e tudo aquilo que está no nosso íntimo, Allah sabe. E a Ele não dá para esconder. Não vale a pena tentarmos esconder-nos do Criador. Depois, é outra parte. Estamos a falar sobre a criação do homem. O anúncio que Allah fez aos malaicas sobre a nossa criação. O anúncio que fez. E ensinou ao ser humano. Depois, os anjos simplesmente responderam: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Oh Allah, sejas glorificado. Nós não temos conhecimento para além daquilo que tu nos ensinaste. A outra parte, que também é importante nós sabermos o maqam, o lugar que o Criador deu a cada ser humano. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. E quando o Criador diz: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, diz aos anjos: اسْجُدُوا لِآدَمَ, prostrai-vos perante Adam. Sajda, prostrar. Sajda ou prostrar é quando nós colocamos a nossa testa no chão. Então o Criador está a dizer, Allah está a dizer aos anjos todos: Usjudu li Adam, é a ordem do Criador. E a ordem qual é? Usjudu, prostrai-vos. Perante quem? Adam. Fasajadu, prostraram todos, illa Iblis, excepto o Iblis. Mais à frente vamos falar um pouco mais sobre o Iblis, o Shaitan, é o chefe do Shaitan, que ainda tem os seus descendentes, os seus seguidores, entre djinns, entre humanos. Há muitos seres humanos que têm característica, têm personalidade de Iblis. Exatamente o que você ouviu. Há muitos seres humanos que têm a personalidade, têm características do Iblis. E vou já dizer: Abá wastakbara, recusou e comportou-se com arrogância. Wakana min al-kafirin, e foi entre aqueles que se tornou descrente. Portanto, porquê é que ele recusou? Perdão. Porquê é que Iblis recusou? Malaika fizeram e Iblis não fez. Malaika, anjos fizeram, aqueles ouviram a ordem para ser cumprida. Ele é o nosso Criador, Ele deu a ordem, eu cumpro. Qalu sami'na wa ata'na. Nós ouvimos e obedecemos. Há outros reagem de outra forma. Sami'na wa asayna. Nós ouvimos e desobedecemos. Eu disse que o ser humano é livre. Tem esta opção de escolha. Tem esta liberdade, podemos dizer assim. Mas a nossa liberdade é limitada. Mesmo que nós possamos viver num país mais liberal que possa existir, a nossa liberdade é limitada. Se vivemos num país
onde não há liberdade de expressão, onde não há liberdade política, onde há ditadura, onde há perseguições, etc, 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 ali então a nossa liberdade é muito mais limitada. Mas mesmo vivendo num país mais liberal que possa ser, politicamente, religiosamente, socialmente, economicamente, qualquer mente, a nossa liberdade é limitada. Então o ser humano tem esta opção. Faço, não faço. É responsável pela opção que escolher. Não está fora das responsabilidades. É responsável. Então, o Iblis recusou. Abá. Wastakbara, tornou-se arrogante. Foi a arrogância que fez com que ele recusasse. Acontece às vezes, nós damos exemplos daquilo que acontece no nosso meio. Se você pedir a alguém no masjid, por exemplo, no masjid, alguém, por favor, pode desligar o seu telemóvel? Há duas respostas. A uma é uma resposta com humildade. Sim, tem razão, peço desculpa, eu não deveria ter atendido, não deveria ter o telemóvel ligado, peço desculpa e obrigado por chamar-me a atenção. Humildemente aceitou o erro, aceitou que não estava certo e desligou, pediu desculpa, ponto final. A outra resposta, a outra reação é: quem é você? Porque é que eu tenho que desligar? E se for alguém com alguma responsabilidade desta mesquita ou de outra mesquita ou de qualquer instituição, e em vez de assumir humildemente, não. Você sabe quem eu sou? Desculpa, o que é que uma coisa tem a ver com outra? Então muitas das vezes a nossa forma de reagir, e o ser humano tem este complexo às vezes, de não aceitar o seu erro e procurar erros nos outros. Quem procura erros nos outros é porque não quer aceitar os seus próprios erros. Então, a arrogância, eu é que mando. Desculpa, você manda. Você manda em casa. Nem em casa você manda. Se for casado, quem manda é a sua esposa. Se não são os seus pais. Não. É com humildade é que se resolve os problemas. Então a arrogância faz com que Abá wastakbara, ele recusou-se e foi arrogante. Então, recusou, comportou-se com arrogância e tornou-se um dos descrentes. Wakana min al-kafirin. Queria só sublinhar aqui uma coisa que poderei refletir. E convém refletir. Convém pensar. Allah disse sobre a recusa do Iblis. E tudo que está no Corão é haqq, é verdade. O que é que Allah diz? Que Iblis recusou, Abá, wastakbara, e tornou-se arrogante. E vamos falar porque é que ele se tornou, o que é que lhe fez para ele se tornar arrogante. O que é arrogância? Arrogância é considerar-me superior ao outro, ou pela cor, ou pela riqueza, ou pelo estatuto, ou pela posição. Isto faz com que a pessoa possa se tornar arrogante. Tem mais riqueza, então como acha que é mais rico, tem mais, então pode se tornar arrogante. Perdão. Ou pela cor, ou pelo estatuto.
E aqui o estatuto também pode ser pela posição que tem, com arrogância. Recusou porque foi arrogante, e tornar-se arrogante faz com que a pessoa possa perder a sua crença. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Que não tem? Ok. Como está na hora de Maghrib, vamos fazer dua. É a nossa hora de fazer dua. Está mesmo na hora de Maghrib. Vamos fazer dua para todos, mas em especial para a nossa irmã, Nur Jahan. Todos conhecem pela Nené, ou tia Nené. Fazer dua para ela. Que Allah lhe dê a Shifa Kamila o mais depressa possível. É aquela senhora e a sua equipa que dedicam, toda a gente conhece, Nur Fátima, são aqueles voluntários que dedicam, servem à humanidade. Não vejam a religião, não vejam a cor, não vejam ninguém. Fazer dua para Allah lhe dê Shifa a ela e que dê a força à equipa dela. Fazer dua para Beirute. Todos nós acompanhamos aquilo que se passou no Beirute. Que Allah lhes dê himmat, dê a sabr para resolverem esse problema que estão a enfrentar. Portanto, para além de nós fazermos dua para os outros, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammadin wa barik wa sallim. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اشف أمراض المسلمين والمسلمات. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سهل أمور أهل البيروت. اللهم سهل أمور أهل البيروت. اللهم سهل أمورهم. اللهم سهل أمورهم. اللهم بارك لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر موتانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم يا خير الرازقين ارزقنا حلالا طيبا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم يا مجيب الدعوات استجيب دعاءنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Really?